E o tema que me foi passado, eu gosto muito dele, porque ele realmente é transformador. Ele é transformador porque me foi perguntado sobre devices, telemonitoramento e engajamento do paciente. Antes de seguir no tema, eu quero pedir licença que eu sempre faço os slides em inglês exatamente para ampliar o alcance. Vou falar em português, mas eu sempre faço em inglês para ampliar o alcance e a nossa possibilidade de intercâmbio. Mas eu começo trazendo uma definição importante do que é isso, que ambiente é esse de telemonitorização, monitorização remota. Há 3 elementos fundamentais nesse tópico. O primeiro são os sensores, sejam eles sensores wearable ou não, mesmo implantáveis. O segundo, as redes de telecomunicação. E o terceiro, que é muito importante, muito transformador, o sistema de nuvem de analytics e de inteligência artificial que a gente vai aplicar nos dados colhidos por esses sensores. Sob esses 3 pilares, a transformação digital vem caminhando e apresentando novas camadas de inovação. E são cada uma delas per si exponenciais, e em associação, elas dão margem a um oceano azul de oportunidade dessas 2 disciplinas, professor Paulo e professora Silvana. A disciplina da informática médica e as disciplinas da saúde, elas nos trazem esse ambiente. Com relação à relevância, vejam que o potencial impacto é exponencial, né? As previsões mostram de um crescimento de 2016 para agora de 325 para 929 milhões de wearables. E há previsões que eu vou mostrar mais para frente que nós vamos falar de 4 bilhões de dispositivos vinculados à internet das coisas. O impacto é muito grande. Na saúde, o que esses dispositivos fazem? Eu destaco aqui em vermelho, não quero um slide poluído. Eles mudam a abordagem da saúde de uma abordagem vertical para uma abordagem longitudinal, cuidando de coleção de dados de saúde 24 horas por dia. E o mais importante, nesse terceiro parágrafo, o mais importante é que entra na ecologia do paciente, vai colher informações da sua casa, do seu ambiente social, da sua vida natural. E essa coleção de informações se dará de maneira robusta, diversa, rápida, inteligente, espontânea e, às vezes, sem a consciência do paciente. Isso transforma a saúde, transforma a medicina, porque nós estamos coletando informações que não foram escritas ainda. Então, o impacto é muito grande. E quando a comissão organizadora me coloca na pergunta do tema engajamento, vejam aqui uma revisão sistemática das expectativas e experiências dos pacientes. Isso é muito importante, entendermos quais são as expectativas dos pacientes. E elas são muito boas. Vejam bem, as expectativas, de uma maneira geral, os pacientes, os usuários, dão muito boas-vindas a esse mundo de monitorização de wearables. E depende muito da facilidade, dos custos, e nós vamos discutir mais para frente, mas 62% dos pacientes preferem os médicos que usam os seus dados de wearable. Então, já está selecionando o médico que não usar vai ser excluído. Segundo elemento, 78% dos pacientes estão dispostos a prover os seus dados para os seus médicos, porque essa é uma outra preocupação. E o terceiro elemento é que 67% dos pacientes querem prover essas informações e querem usar os devices recomendados pelas companhias de seguro, desde que eles tenham benefício, entre eles a redução do custo de saúde, e essa é uma abordagem. Então, com relação a engajamento, já há um sinal claro e a literatura está nos mostrando, vocês vejam que isso aqui é uma publicação do Journal of American College, há uma publicação clara que são muito bem-vindos, as monitorizações são bem-vindas quando a gente tinha preocupação da invasão de privacidade e da dificuldade de lidar com o digital, isso não é problema. Caminhando um pouco mais, é claro que os wearables, eles só funcionam se o paciente utilizar.
Então, eles precisam utilizar. E essa é uma publicação que nos mostra quais são os principais elementos determinantes do sucesso desses wearables. E a gente destaca 4 principais elementos. O design desse device é muito importante. O feedback tem que ser um feedback num momento adequado desse paciente, tem que ser rápido. A tecnologia tem que ser fácil de utilizar, especialmente para os pacientes mais idosos que têm doenças crônicas, e tem que caber no bolso. Todos esses 4 elementos, que são os mais importantes para a decisão da adoção, para a decisão do engajamento, todos esses 4 são transformados pela tecnologia. E o que nós estamos falando hoje será completamente diferente o ano que vem, porque a tecnologia, naqueles 3 pilares que eu falei para os senhores, ela vai transformar todos esses. O design, o feedback apropriadamente no tempo, por causa de 5G, eu vou mostrar mais à frente, uma tecnologia muito mais amigável, e também o custo. Mas esses são os principais elementos para o engajamento dos pacientes. É fundamental que a gente responda à questão da efetividade, porque se não for efetivo, ninguém vai utilizar. E há muitas publicações mostrando efetividade de diferentes monitorizações. Pacientes com condições cardíacas crônicas, esse segundo tópico, pacientes com fibrilação atrial assintomático, mas com fator de risco, é a principal causa de AVC. Então, a detecção de fibrilação atrial em pacientes assintomáticos é um elemento importante quanto à eficiência para a adoção. Nós temos vários trabalhos sobre monitoramento mudando intervenção na insuficiência cardíaca, especialmente por detectar precocemente a descompensação, melhora de reabilitação, enfim, há várias publicações que falam sobre esse quesito. Efetividade. Além disso, a custo-efetividade, porque é muito bonito nós criarmos 300 wearables, 300 sensores, 5.000 aplicativos, mas esses aplicativos precisam ser custo-efetivos, eles precisam entregar valor numa época de medicina baseada em valor. E há desafios. Eu destacaria os desafios normais do custo da tecnologia, do custo do treinamento, do custo da educação. Eu chamo a atenção para o último. O problema desses dispositivos levantarem falsos alertas a demandarem custo de saúde. Eu posso levantar falso alerta que leva à ansiedade e leva esse paciente para o hospital. Então, são elementos que estão sob suspeita quanto à custo-efetividade, mas já há literatura suficiente para nos falar de custo-efetividade. Caminhando um pouco mais, a acurácia e a confiabilidade desses dispositivos. Alguns trabalhos fizeram uma comparação com wearables com dispositivos de mundo real. No primeiro caso, uma comparação de várias pulseiras para a análise de frequência cardíaca, para a análise de pressão arterial, e a correlação foi questionada no início, por volta dos últimos 5 anos, essa correlação foi questionada. Mas agora eu trago aqui o Apple Heart Study, que foi um estudo muito interessante, que screenou 400 mil pessoas, detectou 136 mil com suspeita de arritmia, fibrilação atrial, e encaminhou 77 mil pacientes para o médico. Esse foi um estudo que mostrou uma correlação muito alta da pulsopleximografia do Apple Watch para a detecção de fibrilação atrial, e está em andamento estudos populacionais para ver o impacto populacional da detecção dessa arritmia. Eu chamo a atenção dos senhores para quando a gente fala de confiabilidade e resposta em momento adequado, o 5G ele não é só uma plataforma 100 vezes mais rápida que o 4G. Os ápices desse triângulo trazem as principais transformações do 5G. Primeiro, entregar uma banda larga capilar disponível onde está o paciente. O segundo, uma baixa latência e uma confiabilidade, que é uma questão para os wearables, e baixa latência. O terceiro, a maciça comunicação de máquinas. A maciça comunicação de máquinas permitirá a maciça comunicação de sensores, e ele será um elemento de transformação. Eu recomendo aos senhores muita atenção para como o 5G nos transporta para os fundamentos da internet das coisas médicas. Essa internet das coisas médicas, nós já temos os dispositivos, software, processamento de dados, computação de nuvem e os diferentes apps. Hoje, 1 em cada 6 americanos utilizam apps, wearables e analytics para tomar conta da sua saúde. Mas
Vejam esse quadro, um pouco poluído, mas eu chamo a atenção dos senhores, é uma publicação da Nature Cardiology, mostrando os dispositivos disponíveis hoje, que podem monitorar os passos com acelerômetro, a queda ao solo com acelerômetro, conta de passos, localização, frequência cardíaca com pletismografia, o próprio eletrocardiograma, e chama atenção aqui sensores bioquímicos. Vejam que loucura. Sensores bioquímicos que podem nos falar de distúrbios eletrolíticos. E para falar que nós estamos num mundo com o pé no chão, isso aqui é um sensor implantável, subcutâneo, desenvolvido por um grupo que está em Campinas, o Werner von Braun, capaz de monitorar dados laboratoriais com sensores implantáveis, que são recomendados para pacientes crônicos para essas patologias. Vejam, então, que nós estamos falando de sensores que não são wearables, são implantáveis. E uma lista dos diferentes sensores submetidos para o FDA para levar ao mercado. Vejam só, com relação a relógios, eu ficaria 2 dias discutindo cada um desses com os senhores. Com relação às tiras, aos PETs, que são adesivos, pessoalmente, eu já utilizei algum desses, são vários. Eu conheço muito bem os usados pela Preventes, que foi recentemente comprada pela Boston Scientific. Com relação às pulseiras, interminável lista de pulseiras, mas submetidas ao FDA. E com relação a anéis, o nosso grupo participa do desenvolvimento de um sensor que embute um eletrocardiograma de uma derivação num anel da mão direita, para que a pessoa leve ao tórax e consiga detectar. Eu vou mostrar mais adiante como que a gente desenvolveu isso. Mas há anéis com sensores e uma miscelânea dessas associações que muitos dos senhores conhecem, a LiveCore, sensores de sono, etc. O que eu quero dizer para os senhores é que há, de fato, uma poluição de dispositivos de monitoramento de diversos sinais vitais importantes que podem se traduzir em transformação de saúde e impactar em indicadores duros. Essa aqui é uma publicação do Goldman Sachs que prevê para 2025 41 bilhões de dispositivos de internet das coisas e uma economia na saúde de 300 bilhões com os dispositivos de internet das coisas médicas. Então, quando os bancos estão olhando para isso, e eu vi que durante o programa será discutido investimento em startups e inovação, se os bancos estão olhando, a coisa é séria. Muitos conhecem, esse é um dispositivo Abbott, disponível na prática clínica, e o nosso time, eu vou mostrar mais adiante quem é o time, já faz trabalhos integrando esses sensores para a gestão de crônicos em Accountable Care Organization, mas isso já está disponível na farmácia. Relógios que entregam pressão arterial, frequência cardíaca, oxímetro, e já fomos apresentados a relógios que medem o débito cardíaco. Então, vocês imaginam um relógio como esse enviando essas informações online 24 horas por dia para um servidor e algoritmos de inteligência recomendando tratamento e acompanhamento desses pacientes. Sensores em lentes para controle de glaucoma, mas também para outras avaliações, entre elas até de eletrólitos, sensores embutidos em cápsulas para colonoscopia. No fim do dia, o conceito de que todas essas informações vão para aplicativos, e já há vários disponíveis na Europa, nos Estados Unidos, e nós já estamos envolvidos em alguns para o Brasil, para integrar esses sensores com esses algoritmos e promover gestão de crônicos. Eu trago esse slide para dizer que o limite era o céu, até que o Vaticano aprovou um aplicativo para a confessão. Então, nesse momento, eu acho que nós ultrapassamos o limite do céu e, de fato, o limite vai para o Oceano Azul. Agora, então, eu trago uma experiência do nosso grupo, e depois dessa publicação do Eric Bates, dizendo que uma melhor oportunidade para tratar o infarto é no ambiente pré-hospitalar, nós desenvolvemos um programa de telemedicina para atuar no ambiente hospitalar, desde que o paciente chega ao sistema de saúde. E
através de eletrocardiografia em UPAs e inteligência artificial para detecção do infarto com supra de ST, implementamos esse programa em 213 centros no México, Colômbia e Brasil, atendemos 800 mil pacientes com dor torácica, diagnosticamos 8.500 infartos e tratamos com angioplastia primária 4.169, reduzindo a mortalidade desses pacientes. Vejam esse exemplo aqui de Duque de Caxias, que a mortalidade média era de 23% e nós reduzimos para 8%, uma redução relativa de 66% com monitorização aplicada à inteligência artificial. Mas eu mostrei isso porque nós abordamos um ambiente hospitalar, mas sabendo que 40% das pessoas que têm infarto nos Estados Unidos não procuram o sistema de saúde porque não sabem que isso é infarto, nos ocorreu trabalhar um ambiente pré-hospitalar, que depende do paciente. Esse é um ambiente crítico e onde entram os sensores e os wearables para telemonitorização. Então, trabalhamos um projeto publicado no Journal of American College e submetemos um treinamento de máquina e criamos um algoritmo para detectar infarto com uma derivação de eletro, com uma área sobre a curva de 0,85, trazendo bastante assertividade do método. Embutido, então, num Apple Watch, nós conseguimos desenvolver um algoritmo que detecta o infarto. Esse foi o primeiro caso que detectamos no Brasil e, de fato, tive a sorte de fazer a angioplastia desse paciente. Então, aqui nós mostramos um wearable embutido em um Apple Watch com um algoritmo de inteligência artificial capaz de detectar um infarto. Chegando ao final, nesses últimos 3 minutos, no fim do dia, o nosso grupo chamado Conexa Saúde, ele passa a incorporar essas soluções numa plataforma de telemedicina, que faz desde a teleconsulta, mas implementa algoritmos de inteligência artificial, internet das coisas médicas e nanomédicas, alguns analytics, blockchain para anonimização, e eu chamo a atenção dos senhores para Natural Language Understanding e Process Mining, que colocam inteligência no processo e colocam inteligência no entendimento, na cognição da informação que vem dessa periferia, criando o conceito de estratégia de porta digital. Finalmente, com tanta experiência e integrações, nós resolvemos, eu vi que a mesa vai falar de investimento, criamos um fundo dedicado à Health Tech. É um dos primeiros fundos brasileiros dedicado à Health Tech. Vocês são muito bem-vindos, quem tiver interesse, visitar esse fundo. E nós, os fundadores desse Adir Ventures, tivemos a felicidade de acelerar uma startup que os senhores devem conhecer, a Conexa. Ela teve um ciclo muito rápido de investimento e depois da entrada do General Atlantic, nós já partimos para algumas aquisições, adquirimos o eMedicina e, recentemente, uma plataforma de telepsicologia, a Psicologia Viva. E também aceleramos plataformas de educação e com esse background e com essa base de aceleração de startups. E aqui no nosso tema de monitoramento, de engajamento, esse eu considero um dos ambientes mais ricos para a inovação em saúde. Deixo aqui, antes de terminar o compartilhamento de tela, o meu e-mail e fico à disposição dos senhores para trocar mais informações. Eu falei muito rápido assim para a gente ficar dentro do tempo e o objetivo era só provocá-los para estimulá-los de que esse ambiente de transformação digital associado a telemonitoramento e o telemonitoramento com seu tripé de monitores, de telecom 5G e de nuvem com analytics, ele nos traz um desafio espetacular e com isso eu cumprimento a organização dessa agenda, professora Silvana e professor Paulo, uma agenda espetacular e eu acho que a Universidade Federal de São Paulo, ela cumpre com seu papel que orgulha todo o Brasil. Vocês estão ajudando a educar o Brasil com essa transformação digital. Muito obrigado.